Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Você Merece Viver, o nosso Instagram, na live semanal que eu venho fazendo desde que abri esse projeto. E hoje, o Você Merece Viver não é só mais um projeto, é um instituto. Para deixar realmente um legado de promoção de saúde e bem-estar na vida das pessoas que passam pela jornada oncológica. Eu sou Sandra Sepúlveda, eu sou psicóloga e também estou na jornada oncológica. E diante de tudo isso que eu tenho vivido pessoalmente, me senti no chamado de fazer algo profissionalmente. E para mostrar o legado que a gente quer deixar para as pessoas realmente que estão nesse sofrimento, nós temos feito desde a semana passada uma série de lives chamada Apoiadores do Instituto Você Merece Viver. Uma conversa transformadora para poder realmente mostrar o nosso comprometimento com pessoas de grande peso que estão nos apoiando. E hoje eu estou imensamente feliz por dois motivos que eu quero dividir com você agora. O primeiro é que eu vou conversar com uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma jornada de uma autoridade inigualável, o Felipe Winston. E o segundo grande motivo que me deixa imensamente feliz é que eu estou conseguindo falar com ele. Ele mora em Orlando e você sabe, se você tem acompanhado os noticiários, que eles estão vivendo, uma parte ainda da Flórida, a questão do furacão Milton. E eles têm se preparado para estar vivendo essa experiência que estava com um prognóstico catastrófico desde o início da semana. Então a gente se conversou e nós não sabíamos realmente se teria internet, se teria luz, em que condições que estaria a cidade de Orlando para possibilitar ou não a live de hoje. Então, se eu estou fazendo a live com o Felipe hoje, é sinal de que apesar dos grandes danos, né, que o furacão trouxe, ainda assim, ele foi talvez menor do que estava sendo noticiado, esperado e realmente preparado as pessoas para aquilo que elas realmente iriam enfrentar. Quero fazer 3 coisas antes de chamar o Felipe aqui para a gente começar esse bate-papo, essa conversa, como eu digo sempre, como se fosse na cozinha da minha casa, num bate-papo gostoso, né? Notificar o nosso grupo do WhatsApp, que já estamos começando. Muito bem. Outra coisa importantíssima e fundamental que eu falo em todas as lives: hidratação. Por favor, pegue a sua aguinha aí. A minha água está numa caneca de Quando Você Deseja o bem te deseja também. Um tintim para nós que estamos bem, com a possibilidade de aprender com esse bate-papo que a gente vai ter com o Felipe. Água de qualidade, minha gente. Então, tem pessoas que só se hidratam durante a live uma vez por semana. Se for seu caso, por favor, se hidrate com a gente aqui. Tenho certeza que o Felipe também, como atleta que está com a água dele ali do lado já, né? Para realmente se hidratar a todo momento. E como é de praxe, para você que já nos acompanha, você sabe, eu sempre trago uma história, que é uma metáfora. As histórias, as metáforas, elas conversam diretamente com a nossa mente mais profunda, já trazendo aquilo que é o grande objetivo do Você Merece Viver. Tanto na live de hoje, como dentro de todos os projetos, que é o quê? Psicoeducação. Ensinar a gente como ter pensamentos, sentimentos, comportamentos alinhados com aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente quer a cura, quer se livrar de um problema, mas não é que a gente não sabe de fato a estratégia melhor de pensar, sentir e agir para realmente se livrar do problema? Porque a gente acaba, ao invés de focar na solução,
focar ainda mais no problema. E tudo que a gente foca, amplia. Então, dentro desse processo de psicoeducação, do qual vocês vão ver que o Felipe também tem dentro da área dele, dentro do business dele, dentro da mentoria dele, essa proposta de realmente a gente estar em contínuo processo de aprendizagem de como de fato a gente pode realmente pensar melhor para aquilo que a gente quer e atingir aquilo que a gente quer. O livro é da nossa querida Alzira Castilho, Como Atirar Vacas no Precipício. E a historinha que eu trago hoje, e que tem a ver com a imagem que o Felipe passa para mim, se chama O Guardião do Castelo. O grande mestre e guardião dividiam a administração de um mosteiro zen. Certo dia, o guardião morreu e foi preciso substituí-lo. O grande mestre reuniu todos os discípulos para escolher quem teria a honra de trabalhar ao seu lado. Vou apresentar-lhes um problema, disse o grande mestre. Aquele que primeiro o resolver será o novo guardião do templo. Terminado o seu brevíssimo discurso, colocou um banquinho no centro da sala. Em cima dele havia um vaso de porcelana valiosíssimo, com uma rosa vermelha a enfeitá-lo. Eis o problema, disse o grande mestre. Perplexos, os discípulos contemplavam os desenhos sofisticados e raros da porcelana. A frescura, a elegância daquela flor na porcelana. O que representaria aquilo? O que fazer? Qual seria o enigma? Depois de alguns minutos, um dos discípulos levantou-se, olhou o mestre e os alunos à sua volta. Em seguida, caminhou resolutamente até o vaso e atirou-o no chão, destruindo-o. Você é um novo guardião, disse o grande mestre ao aluno. Assim que o discípulo voltou ao seu lugar, o mestre explicou. Eu fui bem claro. Disse que vocês estavam diante de um problema. Não importa quão belo e fascinante um problema seja, ele tem de ser eliminado. Um problema é um problema. Pode ser um vaso de porcelana muito raro, um lindo amor que já não faz sentido, um caminho que precisa ser abandonado, mas que insistimos em percorrer, mesmo quando isso, de fato, só nos traz problemas. Só existe uma maneira de lidar com ele: atacá-lo de frente. Nessas horas não se pode ter piedade nem ser tentado pelo lado fascinante que todo conflito carrega consigo. É por isso que eu escolhi essa história para você, Felipe. Eu acho que você é o cara que sabe resolver problema. É o cara que tem a coragem, de fato, de ir lá e quebrar o vaso de porcelana, se assim for preciso. Então eu trago para vocês, com muita alegria, um mentor para apresentar-se, contar para nós. Chama o Felipe. Bate-papo que a gente vai ter. Boa noite a todos que já estão aqui, enquanto o Felipe vai entrando. Ah, já chegou. Olá, Ótima noite, Felipe. boa noite, boa noite. Como é que você está? Tudo ótimo, tudo ótimo. Passamos esse susto na madrugada, mas como você falou, quebramos o vaso. E que bacana começar essa live com um livro da minha mentora, né, da Alzira. Então, É assim, mesmo? ela é minha mentora espiritual e ela é a Chief Spiritual Officer de uma das empresas que eu investi, da Natural Quanta. Então, eu Ah, conheço essa história e obrigado por essa apresentação. eu que agradeço.
agradeço a Alzira, sempre, né? Ela e mais duas outras autoras sempre estão comigo nas lives. Eu sempre trago a abertura. Faz muitos anos que eu tenho esse livro que eu amo, porque realmente é inspiracional. E eu A fico Alzira muito. tem uma sala dentro do meu escritório, aqui em Que Orlando. bacana! Que bacana. Então é uma forma, sem querer, de honrar você e honrar a Alzira. Fico imensamente feliz por isso. Sim, Felipe, sim. conta para nós um pouco da sua trajetória, de que ponto você está. Se quiser também trazer, né? Porque as pessoas aqui no Brasil ficam muito curiosas de como os brasileiros lidam com essa questão toda do furacão, o quanto, né, vocês são preparados mentalmente para não entrar em pânico, né? Você tem sua filha, são três, né, meninas, na Três. verdade. Então, e mulher costuma ser mais mais panicada, vamos chamar assim, né? Então, vou falar rapidamente do como foi a preparação para o furacão e depois eu me apresento. Na Tá. verdade, a vantagem de estar aqui nos Estados Unidos, muita gente me mandou mensagem que o americano é exagerado, que ele faz muita pirotecnia, mas a verdade, uma coisa que eu aprendi aqui é que uma vida importa. Então, o quão mais a gente puder se preparar para que a gente não tenha ou minimize as perdas, faz todo Uhum. sentido. Então, muitas das vezes, eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu estou aqui há 7 anos. A gente normaliza o anormal. Então, tem chuvas no Rio de Janeiro que tem desabamento, morrem 100, 200 pessoas e parece normal. Mas é claro Uhum. que não é normal. Uhum. Então, sim, nós nos preparamos bastante, sabendo que aqui em Orlando a gente está afastado da costa, mas Uhum. ainda assim foi um dos maiores furacões que passou por aqui. Graças a Deus a casa é preparada, nós ficamos dentro de casa, mas você falou uma verdade, eu fiz até um stories hoje falando, como pai de três meninas, marido da Amanda, eu me sentia na função de protegê-las. Uhum. Então, enquanto o furacão não passou, eu não relaxei. Mas graças a Deus estamos aqui. Era porque Deus queria que nós estivéssemos nessa live. É verdade. Energia ok, internet ok. Então vamos nessa. E eu vou me apresentar. Eu Isso. acredito que, na verdade, eu já acabei de fazê-lo, porque as pessoas me definem como um empreendedor serial, que vendeu a sua empresa para uma multinacional listada na Bolsa Nasdaq americana, quando, na verdade, eu me considero Felipe, marido da Amanda, pai da Luana, da Isabelle e da Maria Luísa. E quando dizem assim, poxa, você é uma pessoa de sucesso, eu falei, a caminho de ser. Porque a minha maior tarefa na vida é criar três mulheres fortes para o mundo. E elas têm que idade agora, Hoje Felipe? tem 17, 15 e 10 aninhos. Chegaram aqui com 10, 8 e 3 anos. Estão super adaptadas aí. Estão super adaptadas. Minha esposa também está super adaptada aqui. Não foi uma decisão que a gente tomou lá atrás. A gente veio, depois de eu vender a empresa, ficar como presidente dessa multinacional no Brasil. Nós viemos para tirar um ano sabático. Quando deu o final Uhum. de um ano, eu pedi para retornar. A minha esposa falou: Olha, eu sempre fiquei no Rio, você viajava. Eu tinha 9 filiais no Brasil, 20 distribuidores, vinha 8 vezes por ano para os Estados Unidos, 3 para a Europa. Ela falou: Eu ficava em casa e você viajava. Agora me deixa aqui e viaja. Então foi isso que eu fiz no final do segundo ano. Quando eu falei para voltar, ela falou: Olha, não quero mais voltar, estamos bem adaptados aqui. E aí eu mudei toda a minha vida, trouxe escritório também aqui para Orlando, vim entrar aqui no digital, que todo mundo acha assim, ah, para você é fácil. Claro que não, meu mundo era totalmente offline. Foi ontem, em Uhum. 2019, que eu vim para o digital. Olha só. Bom, Felipe, você me deixou curiosa. Você falou que a tua missão é criar três mulheres fortes. O que que é uma mulher forte? E como se cria uma mulher forte? Vamos lá. Como se cria uma mulher forte, eu não tenho a receita, mas eu sei que é sendo o melhor pai que eu posso ser a cada dia. Então a minha tarefa não é ser perfeito, pelo contrário, é melhorar nas minhas imperfeições, jogando muito aberto com as minhas filhas. E eu digo, as pessoas me rotulam como um mentor de estratégia. Talvez o melhor programa que eu tenha na minha vida é que desde que a minha mais velha tinha 4 aninhos,
impreterivelmente, uma vez por mês, com cada uma, eu saio para jantar só nós dois. Ah, que Sem a legal. mãe, sem as irmãs, sem babá, é o nosso momento. Foi uma forma que eu tive de compensar essa grande quantidade de viagem com um momento realmente de muita qualidade. Então, isso fez com que eu tenha com as minhas filhas uma relação muito próxima, não esquecendo que eu sou o pai. Uhum. Então, não tem uma regra. E mulheres fortes realmente são mulheres que entendam o potencial que elas têm, mulheres que entendam também a sua força como mulher. Então, eu brinco que o meu mundo azul foi ficando aos poucos cor-de-rosa. Eu sou um admirador das mulheres, só que mais do que isso, eu pretendo e me esforço para ser um suporte para que elas possam ser a melhor versão delas mesmas. E você acredita que para você ter uma mulher forte é preciso ser um homem forte? Ótima pergunta. Eu estava até refletindo sobre isso. Eu vou parafrasear o Tony Robbins, que eu fiz o Date with Destiny com o Tony Robbins em novembro do ano passado, aqui em West Palm Beach. Fiquei lá 6 dias full com ele. Ele fez um exercício muito interessante. Ele fez um exercício da mulher potencializar a energia feminina dela. E aí, o que que aconteceu? No auditório com 2.000 pessoas, parecia que todo o ar ficou cor-de-rosa. E ele mostrou que a mulher, no seu máximo da energia feminina, ela tem um poder que nenhum homem vai conseguir igualar. Agora, depois ele fez um exercício da energia masculina. E o homem, na sua energia masculina, sim, desperta e entrega essa força do protetor, do guia. Então, sim, eu concordo contigo. Eu acredito que o caminho é que ambos trabalhem para estar no seu estado de máxima potência. Como se vocês fossem o chão para a gente florescer, nesse sentido, né? O masculino Totalmente. forte que possibilita o feminino na sua plenitude. E aí é engraçado porque lá nesse evento falaram assim, mas o homem é que comanda, ele vai para a rua caçar. Na verdade, não. Quem comanda é quem dá o comando para o outro. Então, o homem vai buscar lá da caverna, né, a alimentação, a proteção, tudo isso para uma mulher que comanda tudo. Então, na minha visão, e quando eu falo comanda tudo, assim, eu tenho as duas versões aqui em casa. Durante 10 anos no Brasil, minha esposa tinha a empresa dela, trabalhava fora também, e eu aprendi a admirá-la como empreendedora. Uhum. Nesses 7 anos aqui no Brasil, ela resolveu muito mais cuidar da família. E eu admiro mais ainda. Uhum. E ela só pode fazer isso porque, de alguma forma, você está, né, nesse sustentar. Ou eu só posso estar porque ela está por trás de mim. Eu considero que, e eu Ah, falo muito entendi. que muitas eu geralmente toco e assumo o comando das coisas, mas às vezes sou. Tá me Tá ouvindo? falhando. Agora sim. Ah, tá. Deu uma falhadinha. Eu Muitas, acho que você percebeu, né? sim, sim, muitas das decisões importantes que eu tomei na minha vida partiram dela, inclusive estar aqui hoje com a família. Então, eu digo que é até um pouco ao contrário. Por saber que eu tenho esse lar forte, é que eu posso ir para a rua batalhar minhas batalhas, né? E o quanto que esse modelo que você tem hoje, né, foi um modelo que partiu do que você viveu lá na tua infância, enfim, na sua relação com teu pai, com a tua mãe, ou foi um modelo que realmente você precisou quebrar esse vaso e resolver na tua cabeça como ficariam as coisas, né? Olha, eu tenho uma relação muito próxima com meu pai e com a minha mãe. Tenho certeza que eles me entregaram o melhor que eles podiam entregar, mas meu pai veio de uma criação muito dura, foi engraxate, marmiteiro, morou em casa de cômodo, então, e nós éramos 3 filhos homens. Então não tenho como esconder que nós fomos criados numa casa mais machista, É. entendeu? Só que a vida, não à toa, Deus me deu 3 filhas. Então eu considero que eu tô em eterna mudança.
Não foi um processo que eu modelei dentro de casa, pelo contrário, é um processo que eu aprendo mais do que ensino. Uhum, tá certo. A gente conversou rapidamente, né, Felipe, sobre a questão da trajetória da sua mãe oncológica, e eu até disse, se você tiver oportunidade, fala na live, né? Porque é uma história que é fora da estatística. E eu te disse, eu não sei se você se recorda, eu vim de uma série de lives exatamente dentro desse título, né? Milagres da Vida Real, rompendo as estatísticas. Então, Dona Anália, né? Você disse o nome Isso. dela. Então, não sei se a Dona Anália vai assistir, se ela está assistindo, enfim. Mas eu peço licença, senhora, porque quando o Felipe falou de como foi todo o processo da sua jornada oncológica, eu achei que não podia deixar de mencionar. E como nós estamos falando de mulheres fortes, de homens fortes, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso. O que você acha, Felipe? Total, total. E eu digo o seguinte: meu pai é meu mentor muito mais na parte física da vida, e a minha mãe também sempre foi minha mentora espiritual. E essa jornada que a minha mãe passou nos últimos 4 anos, vencendo 2 cânceres, primeiro foi um câncer de pâncreas, ela tinha 15% de chance só de sobreviver. Ela fez todo o tratamento de quimio, de rádio, foi para uma cirurgia de 11 horas e meia, ficou em coma 7 dias depois. Uau. Os médicos já achavam que ela não voltaria e ela voltou e se recuperou e foi curada. 1 ano e meio depois, apareceu um outro câncer na garganta dela. Nós acreditamos que por ela já estar debilitada, que não teria tanta chance de cura. Ela entrou de novo num tratamento e há 2 semanas, 3 semanas atrás, teve a cura desse segundo câncer. Então, uma coisa que ficou clara para mim, e a vida vai comprovando que você acredita, você falou, eu trabalho em 3 pilares. Muito no Uhum. pilar da mentalidade barra espiritualidade, o pilar de você cuidar também do seu corpo, você falou da água, tá aqui, eu também tomo água de qualidade, ou apenas a água com pH diferenciado eu não tomo depois das 7 horas da noite, porque ela realmente limpa bastante, eu fico acordando de madrugada, e falo também de negócios. Então, um exemplo da minha mãe foi que ela dizia que o câncer tinha ela, mas ela não tinha o câncer. Na véspera, depois de mais de 1 ano de tratamento, na véspera da cirurgia dela, eu levei ela na consulta e quando o médico desenhou do câncer de pâncreas, o que seria a cirurgia, ela falou para mim assim, filho, parece que o que eu tenho é sério, né? Falei, uau. É, mãe, eu acho que é. Então, o fato dela não ter se deixado entregar, para mim, foi a maior, e para mim não, para os médicos também, porque os médicos falaram, olha, a expectativa dela voltar depois de 7 dias de coma era muito pequena, e vencer esse segundo câncer, menor ainda. E todos eles falaram, por uma força muito forte mental, espiritual, ela venceu essa batalha. E aí eu sei que eu te contei isso, mas eu vou compartilhar uma coisa que eu acho interessante para as Uhum. pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir. A minha mãe, há uns 3 meses atrás, eu estava com ela em São Paulo e ela falou: Filho, o que você acha de mim? Qual a sua opinião? Eu falei: Ah, mãe, para com isso, pô. Para que me perguntar isso e tal? E a gente está num nível assim, né, que como eu fiquei 70 dias no tratamento com ela lá atrás e a gente achava que as chances eram pequenas, eu zerei tudo com a minha mãe. Então eu falei tudo que eu desejava falar, ela falou tudo que desejava falar. Eu falei, mãe, a gente está com uma relação tão bacana e eu vou falar o que eu penso, ela pode falar. Eu falei assim, mãe, e ela está estranhando porque as pessoas agora se aproximam dela, querem estar do lado dela, querem ficar do lado dela. E ela falou, por que isso? Eu falei, mãe, porque você foi um exemplo, não só para os seus filhos, como para todo mundo ao seu redor nos últimos 3, 4 anos. Você não se entregou, você não deixou a peteca cair nem um dia, você encarou essa doença e você venceu. Ela falou, ah, que legal. Eu falei, mãe, mas sabe por que você está estranhando das pessoas estarem do seu lado? Porque durante 70 anos na sua vida, você tinha tudo e ainda assim você reclamava. Então você chegou até ter problema com seus 4 irmãos. Por quê? Porque vocês vieram de muito pobre, você ascendeu um pouco para a classe média,
mas todo Natal você reclamava de ter que acordar às 6 horas da manhã para ir trabalhar. Só que você ia no Monza com ar-condicionado, enquanto seus irmãos iam de ônibus e não estavam reclamando. Então eu falei Uhum. para ela, poxa, que bom que você pôde mudar o seu comportamento. Mas a dica que fica para todo mundo que está ouvindo essa história é: será que a gente precisa tomar uma burdoada tão grande para mudar nossa mentalidade, para passar a quebrar os vasos que aparecem na nossa frente? Então eu uso muito esse exemplo e também trazendo para o mundo dos negócios. Para mim, a diferença entre você ter sucesso ou não é como você encara os problemas que vão aparecer. Eu costumo dizer que todo dia de manhã você acorda e tem uma moeda na sua mesinha de cabeceira. Um lado Uhum. dela são as coisas ruins, o outro lado são as coisas boas. E olha, os dois lados são verdadeiros. A escolha é sua, qual que você vai olhar todo dia. Perfeito. E como que a gente pode treinar essa mentalidade para que a gente olhe para aquelas coisas boas? Você tem alguma dica, Sim, Felipe? Você em tem alguma total, prática, né, que você faz com você? tenho sim. Eu primeiro digo o seguinte: ache seus postos de gasolina. O que que é isso? O que que são as coisas que recarregam a sua energia? Todos nós vivemos em altos e baixos. Qual o problema? Você só vai encher seu tanque quando você está com o tanque na reserva. Não. Encha seu tanque a todo momento. Descubra o que que te faz bem. Então, para mim, por exemplo, conexão com a natureza me faz bem, estar em família me faz bem, exercício físico me faz bem, meditação me faz bem. Então, tudo isso eu estou moldando a minha mentalidade. Eu já fui a pessoa que às vezes me sentia mal de estar no meio do dia na academia. Poxa, mas isso é coisa de vagabundo tal. Até que eu entendi o seguinte: não, quando eu estou na academia, eu estou trabalhando a minha mente, meu corpo para ficar mais forte. Outra coisa, isso eu sempre respeitei: tentar ter 7, 8 horas de sono. Não é coisa de vagabundo, você está trabalhando o seu corpo, está trabalhando a sua mente. Então, as pessoas ficam esperando a fórmula mágica, mas ache pequenas coisas que você pode fazer. E nessa, uma das empresas que eu investi esse ano, que é a Natural Quanta, eu estou descobrindo um novo mundo, que é o mundo da saúde integrativa. Eu, durante 14 anos, tive uma empresa tratando consequências, ou seja, fazendo cirurgia. Hoje, o mundo que eu estou aprendendo é um mundo de você tratar as causas. Como você se hidratar melhor, como você se alimentar melhor, como você descansar melhor, como você fazer mais exercício e como você equilibrar seu corpo. E uma coisa bacana que eu estou vendo, eu tive numa feira em Dallas, eu não sou muito a favor de remédio, eu não gosto muito de remédio. Só que eu descobri que hoje já tem disponível devices que te ajudam. Eu uso esse anel que ajuda a controlar meu sono. Eu uso de tempo em tempo esse dispositivo. Por exemplo, eu estou numa live, ele está ativado aqui, aumentando o meu foco. Então, tem diversas maneiras hoje de você cuidar do seu todo. E quando você fala disso, né, que hoje trata as causas, eu estou entendendo também que é uma forma da gente agir preventivamente, né? Que é isso que você falou, abastecer o carro antes que chegue na reserva, que é uma atitude de autocuidado, de amor próprio e de até respeito para com o outro, porque quanto menos a gente der trabalho, mais é melhor para os nossos filhos, né? Tanto enquanto de modelo de uma vida realmente respeitosa e que honra a possibilidade de estar aqui, como também, de fato, para que a gente não se torne um entrave na vida deles, né? Exatamente. Na verdade, assim, eu falo uma coisa que muitos entendem errado, mas eu repito a frase da aeromoça no avião: em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você. Então, para mim, não importa se eu estou falando sobre empresa, se eu estou falando sobre o corpo, se eu estou falando sobre a mente, eu sempre desafio os meus mentorados a cuidar deles primeiro. Ah, Felipe, mas eu sou uma pessoa doadora. Tá bom, você só vai poder doar se você estiver bem. O quão melhor você tiver, mais doação você pode fazer. E uma das coisas que eu vejo assim, eu normalmente tenho mais dificuldade em ajudar pessoas que são hiperdoadoras, porque em algum momento da trajetória delas, elas esqueceram que deveriam doar primeiro para si mesmo.
Eu fiz um curso do MEC no início do ano em neopsicologia. Eram 72 terapeutas, psicólogos e só eu lá no meio de engenheiro. E me chamaram para ser o paraninfo na formatura e falar para todas elas. Eu pensei, poxa, o que que o engenheiro vai falar para mulheres sensacionais, psicólogas, terapeutas? E eu falei duas coisas. Usando o meu exemplo, que tive acesso pela minha madrinha às técnicas de PNL aos 10 anos de idade, desafiei essas terapeutas, por que não começar a ensinar isso para as crianças? Porque elas estão com a cabeça mais livre para aprender. Isso mudou totalmente a minha vida. E a segunda coisa que eu falei para elas, eu falei o seguinte, olha, pelo menos 60 de vocês veio conversar comigo durante o curso. E tem um padrão que eu reparei. Tinha uma delas que era quase que o oráculo de uma cidade do interior do Nordeste. Ninguém fazia nada sem conversar com ela. Mas ela, pessoalmente, destruída. Então, um padrão que eu vi era o seguinte: terapeutas fortes que sabiam cuidar de diversas pessoas com diversos problemas não cuidavam primeiro delas mesmas. Então, essa é uma coisa, é uma luta minha, achando a maneira certa de falar para não parecer um egoísmo, Uhum. mas eu realmente acredito que as pessoas precisam cuidar de si para poder ser a sua melhor versão. Me parece sempre que a gente tende, né? E eu sou terapeuta, sou mãe, a gente tende a sempre trabalhar no ou, né? Ou cuido de mim, ou cuido da minha filha, ou cuido do negócio, ou cuido do paciente. E a gente precisa substituir pelo e, né? Cuido de mim e cuido da minha filha, e cuido dos negócios, né? Fazer o processo que é o processo de inclusão, né? E não de separação. É interessante que você está falando isso, porque o slogan da minha empresa, da Win8, é And instead of or, ou seja, o e no lugar do ou. É, é isso mesmo. Eu E fazer, realmente acredito. e fazer isso é a lei da multiplicação, né? Porque Total, porque as pessoas elas tendem a deixar que as coloquem numa caixinha. Ou você tem dinheiro, ou você tem uma família, ou você cuida do corpo, ou você tem uma empresa. Não faz sentido nenhum. Eu tenho uma mentorada que disse que ela só resolveu empreender quando ela escutou eu falar isso, porque ela estava na dúvida se ela seria empreendedora ou mãe. Mas por que você tem que escolher? Agora, eu tenho uma outra frase também na parede de entrada do meu escritório, que é o seguinte: o que merece ser feito, merece ser bem feito. O que que é isso? Não sai fazendo tudo e de qualquer maneira. Sim, você não precisa fazer ou uma coisa ou outra, mas escolha muito bem o que você vai fazer e seja a sua melhor versão. Se merece ser feito, que seja muito bem feito. tem razão. Aí nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui do Brasil em termos do empreendedorismo, né? Que é o grande foco do seu negócio, né? Quando a gente vai ser pai ou mãe, a gente tem modelos, porque a gente tem os nossos pais, ou no modelo exatamente do que eles fizeram, ou do que aquilo que eles deixaram de fazer, né? Agora, qual que é o nosso modelo? Qual deveria ser o nosso modelo para empreender? Aí tem mais oportunidades, né? A educação é voltada com essa cultura, mas aqui não. Então eu vejo muitas pessoas com dificuldade de pedir ajuda, porque Nossa, acham que deveriam saber, mas a gente não tem modelos, né, Felipe? Então, como que a gente faz nesse gap aí, nesse buraco que se forma? olha, você fez a pergunta e já trouxe a resposta. Para mim é o seguinte: empreendedor pede ajuda. Só que isso não é uma realidade. Quando eu comecei a mentorar em pequenos e médios empreendedores, minha equipe chegou a pensar em desistir, porque falou o seguinte: nossa, é impressionante, porque se nós resolvermos tocar violão, nós vamos chamar um professor. Se a gente resolve aprender uma arte marcial, a gente chama um professor. Se a gente resolve empreender, a gente alucina que dá para fazer sozinho. Então, não faz sentido nenhum. E aí, em relação às diferenças Brasil, Estados Unidos, hoje eu me sinto muito capaz de colocar na balança. Agora, é importante dizer, uma vez eu escutei um professor falar, olha, presta atenção, no Brasil o mapa é vertical, nos Estados Unidos é horizontal. Nos Estados Unidos, futebol é com a mão, no Brasil é com o pé. O que que é isso?
são mercados diferentes. Você precisa entender que são mercados diferentes. Quando a gente fala, principalmente de brasileiros aqui nos Estados Unidos, tem um Uhum. dado que é um pouco diferente. Muitos são obrigados a empreender porque não conseguem se empregar. Eu já fui a pessoa que dizia que todo mundo deveria empreender. Hoje eu tomo muito cuidado. Eu sei que pessoas são diferentes, têm características diferentes. Mas aí eu vou responder a sua pergunta em relação a como ser um melhor empreendedor. Comece entendendo qual a sua vantagem competitiva. Cada um de nós é único, é um ser único. Entenda o que você tem de diferente. Se a sua vantagem competitiva resolver uma dor, bingo, você tem um negócio. E aí sim, o ambiente para negócios aqui nos Estados Unidos ele é mais favorável. Só que eu tomo muito cuidado porque pessoas no Brasil estão nos assistindo ou vão nos assistir. Não ache que aqui, principalmente em Orlando, é a Disney. Porque se tem menos burocracia, tem mais concorrência também. Então, assim, tem muita gente empreendendo aqui. E qual é a chance? Como você pode aumentar a sua chance de dar certo? Se preparando mais, pedindo ajuda, se capacitando. Desculpa pais e mães de antigamente que te falaram, poxa, acaba a faculdade ou acaba a escola que você nunca mais vai precisar estudar. Não é isso. A gente tem que estudar para sempre, principalmente num mundo como esse que a gente vive, que as coisas estão mudando rapidamente. E eu vou contar duas coisas que eu aprendi na Reunion, na Harvard Business School, que eu fui há 2 semanas atrás. Primeira delas, tá? Eu sou alguém que está bem fora disso. Se você, assim como o Felipe há 2 semanas atrás, não está olhando ferramentas básicas de inteligência artificial, você vai ficar para trás. E por incrível que pareça, o segundo tópico mais falado, mais assistido em Boston foi a saúde integrativa. Então, se Olha você, só. assim como o Felipe, até eu fiz 50 agora, até os 49 anos, era um ignorante do verbo ignorar a saúde integrativa, eu faço um convite. Estude, vá pesquisar mais sobre isso e você vai entender que tem pequenas coisas que a gente pode fazer com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa mente, que vão dar um resultado muito grande. E, e Felipe, vou aproveitar, né, você aqui, porque dentro do Você Merece Viver, a gente tem exatamente essa proposta de trazer o viés da oncologia à questão integrativa. Para mim, que sou profissional, terapeuta, eu estou na área da saúde, é muito fácil entender o que é integrativo. Então, eu vou te usar nesse sentido, de você explicar, né, do seu jeito, a partir da sua visão, que é uma visão fora da área de saúde, embora seu business, né, seja dessa área, o que que você falaria para uma pessoa para explicar o que é essa medicina integrativa, o que é o integrativo na vida da gente? Olha, como eu peço ajuda e eu tenho o Dr. Afonso desde março como meu sócio, ele me deu uma explicação que para mim mudou a forma como eu vejo a saúde integrativa. Eu já acreditava na primeira parte, que se você adoecer sua cabeça, você adoece seu corpo. E ele me provou que quando seu corpo adoece, também adoece a sua cabeça. Então é uma correspondência bionívoca. E aí, vou dar outro exemplo, tá? Que vocês vão entender muito bem o que é saúde integrativa, a diferença dela para a saúde convencional. Eu, quando fui numa consulta com o Dr. Afonso, eu falei, poxa, doutor Afonso, eu já reparei que quando eu estou estressado, meu metabolismo diminui e eu ganho peso. Eu falei para ele assim, poxa, eu ganhei peso no início desse ano, não estou legal com isso, tal. Aí ele fez uns exames, tal, e depois me perguntou, você está estressado? Eu falei, não, estressado eu tive em 2009, quando tive problema financeiro na empresa. Como é que eu vou estar estressado? Dirijo o carro dos meus sonhos, moro onde queria morar, tenho a família que eu sempre desejei, moro na casa dos meus sonhos. Aí ele falou, me conta um pouco da tua vida. Eu falei, olha, só esse ano eu investi em 5 empresas diferentes. Minha mãe estava na época, né, num tratamento do segundo câncer. Quando eu falei isso, ele falou, para, Felipe. Eu, hein? Aonde você não está percebendo que você está estressado? E olha, teus exames já apontaram, seu nível de cortisol está alto. Eu falei, ué, eu não estava percebendo. Mas faz todo sentido, pô, porque eu tô treinando pra caramba, tô segurando comida e não tô perdendo peso. Ele falou: peraí, vamos lá.
me conta, o que que é isso? Tá treinando pra caramba? Eu falei, olha, academia eu vou desde 14 anos, há 36 anos que eu nunca parei de academia. Eu vivi 20 anos no esporte. Então, o que que eu fiz? Eu dobrei a quantidade de treino. Ele falou: ah, tá, você está estressado e você duplicou a quantidade de treino. Você disse para o seu corpo que você está em guerra. É. Aí ele, o que mais? Eu falei: ah, eu diminuí a quantidade de comida. Ele falou: ah, você está acostumado a comer uma quantidade e você está comendo metade. Eu falei: isso. Ah, você falou para o seu corpo que está em falta. Ou seja, você duplamente estressou seu corpo. Me conta mais. Eu falei, ah, nessa correria das empresas, né? Eu tô há 3 meses sem meditar, assim. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, isso é a perfeita receita errada, entendeu? Você cometeu todos os erros. Eu falei, como assim? Ele falou, Felipe, você estressou mais seu corpo. Ao invés de cuidar da parte integrativa, você foi para algo que estava piorando. E aí, num simples movimento de voltar a meditar, eu fui com ele para Dallas, assistir palestras lá, a palestra do Joe Dispenza, o meu corpo começou a desinflamar. Então, é uma abordagem totalmente diferente da que a gente está acostumado, entendeu? É você realmente olhar o seu todo. Não é, poxa, ganhei peso, vou só. Ele não falou para eu parar de treinar ou para eu comer qualquer coisa, mas falou Uhum. para eu me reequilibrar primeiro. Porque se a minha cabeça, a minha mente não tiver equilibrada, o corpo inflama. E o corpo inflamando, inflama a sua mente. Total. Você possivelmente vai ficar com mais raiva, mais medo, mais estressado. Exatamente. E hoje, gente, tem tantas formas da gente, ó, device. Eu tenho um para o nervo vago, eu tenho um que para a gente respirar, tá? Você pegar o flow da sua respiração. Então, tem tanta coisa que eu estou aprendendo que a gente pode fazer totalmente diferente de remédio ou esperar alguma doença. Então, muito do que eu tenho estudado nos últimos meses são coisas simples que fazem uma diferença imensa. E eu vejo, eu sempre achei que eu dormia bem. Hoje, eu consigo traquear e vejo a quantidade de sono REM, quantidade de sono profundo que eu entro, tempo que eu dormi. Então, pequenas coisas na saúde integrativa dão resultados gigantescos. E você consegue associar essa melhora da sua saúde com o nível da sua produtividade? Olha, 100%. Eu digo o seguinte, tá? Geralmente as pessoas me procuram para melhorar o negócio delas. Uhum. E aí, na primeira reunião de mentoria, e aí, o que que nós vamos fazer com o meu negócio? Eu falo, nada. Como assim nada? Não, primeiro eu quero saber o que você deseja. Eu quero saber como você está. Então, eu já acreditava que mente forte, corpo saudável, negócio lucrativo. Só que pensa o seguinte: não confie num mentor que não tem mentores. Muitas das vezes a gente consegue enxergar no outro, mas também comete erros conosco. Então, não tenho dúvida nenhuma, e eu acompanho mais de 240 pequenos e médios empreendedores, não tenho dúvida nenhuma que se o seu CPF estiver fraco, não tem como se o CNPJ está forte. E as pessoas não têm essa visão, né? Você está numa visão integrativa dos negócios, né, Felipe? Então, o que que eu digo que a saúde integrativa me ajudou muito? Ela não mudou 100% a minha maneira de agir. Eu sempre acreditei numa vida integrativa. Eu sempre Uhum. acreditei, só para te dar um exemplo, assim, eu sempre fui muito bom aluno, mas também sempre fui do esporte, sempre gostei de me divertir. Então, eu sempre acreditei que o estado de presença, se você consegue. Na época que eu fazia engenharia na Federal do Rio, era de manhã e de tarde. Eu saía da faculdade e ia treinar handball no Flamengo. Eu era capitão do Flamengo, seleção carioca. E nesse período eu ainda fiquei 5 anos como modelo. E ninguém entendia, falava, são coisas tão distintas, como é que você consegue? Primeiro, eu acho que é uma combinação. Não quer dizer que eu achei o equilíbrio. Eu só entendi que não dá para desequilibrar demais. Então eu fico sempre atento. Agora, como é que você pode fazer coisas diferentes e integrá-las? Estando presente. Tem muita gente que fala assim: ah, poxa, você viajou demais e foi ausente com as suas filhas.
olha, eu posso conhecer um pai com o mesmo relacionamento com filhas que eu, mas não maior. Por quê? Porque um pediatra, é importante contar essa história do programa que eu falei, foi o seguinte: um dia eu cheguei numa consulta da minha mais velha com um presente. Minha esposa já estava com ela no pediatra, eu cheguei no meio da consulta com um presente. O pediatra falou assim: o que que é isso, pai? Eu falei: não, eu viajo demais, então sempre que eu viajo eu trago um presente. Ele falou: ah, tá. Quando acabou a consulta, ele falou: pai, dá para você ficar aqui um pouco? Eu falei: sim. Ele falou: olha, não faz isso não. Sua primeira filha? Eu falei: é. Então você está acostumando a sua filha que o papai está fora de casa é bom, porque ela vai ganhar presente. Não traz presente não. Eu falei: ah, doutor, mas veja bem, eu fico muito tempo fora, tal. Ele falou o seguinte: olha, não é sobre o tempo que você está em casa, é sobre a qualidade do tempo que você passa com as suas filhas. E aí surgiu a ideia desse jantar. E é um jantar onde 2 horas no mês, para cada uma delas, eu não pego o celular, eu não quero saber de nada, eu falo assim: filha, sobre o que você deseja falar. A minha pequenininha, eu viajo bastante, né? Eu estou indo para o Brasil agora também para reuniões. E volta e meia minha esposa manda foto assim, ela já separa uns 4 combinações de roupa. Aí a minha esposa pergunta: o que que é isso? Pro meu date com o papai quando ele voltar. E ela não entra no carro se eu não abrir a porta, se eu não der a mão para ela e falar mademoiselle. Ela não sai do carro se eu não parar e abrir a porta para ela. Ela se arruma toda e não é restaurante chique, é um mac and cheese, entendeu? Mas aquele é o momento que ela sabe que é o momento de nós dois. Então, muito do estado de presença faz com que você consiga integrar coisas diferentes da sua vida. E como que é o manejo dentro dessa mesma proposta, né, de trabalhar o de integrar todas as coisas, da parte da família e da parte do casal? Porque uma das coisas que acaba também acontecendo, né, e muitas pessoas que eu atendo que são empresários, exatamente isso, acaba tendo tempo para si quando consegue, para os filhos, mas pro casal, pro relacionamento, né, é como se a família fosse o casal. Como é que você entende essas coisas, Então, Felipe? Como é que você faz? vamos lá. Agora talvez eu seja atacado. Primeiro, eu vim de uma origem bem classe média e eu adoro criança. Eu, antes de ter a primeira filha, já tinha 7 afilhados. Ainda não conheci ninguém com 7 afilhados. É verdade. Então eu já tinha 7 afilhados, só que eu só casei aos 30 anos, porque eu tinha posto na minha cabeça que eu só casaria quando eu já tivesse uma condição financeira diferenciada. Então, em relação ao casal, eu posso ter cometido exageros, mas a gente, nos primeiros 10 anos das minhas filhas, a gente não ficou um dia sem babá. Seja sábado, domingo, feriado, Natal, Réveillon, a gente tinha 4 babás que revezavam. 2 ficavam 15 dias, 2 ficavam os outros 15 dias. Eu cheguei a ser acusado assim: pô, você e sua esposa não queriam ter filhos? Não, nós queremos muito ter filho. Só a gente entende que o casal precisa ter o momento deles. Então, se eu quiser dar banho, trocar minhas filhas, eu decido. Mas se eu quiser sair para jantar, eu posso sair para jantar. Então, primeira coisa, uma vez por semana eu saio para jantar com a minha esposa. E a gente faz 1 ou 2 viagens por ano, só nós. Então, foi uma coisa que a gente combinou desde o início. Eu sei que não é possível para todo mundo, principalmente financeiramente. Tem um outro detalhe que faz toda a diferença. A minha sogra é muito presente, apesar de quando a gente morava no Rio, ela morava em Vitória. Hoje a gente está em Orlando, mas ela assim, se eu decidir que nós vamos viajar, eu e minha esposa, daqui a 2 meses, ela vem para ficar junto com as crianças. Então ela sempre ficou com as minhas filhas porque, impreterivelmente, a gente sempre viajou o casal. Agora, no meio do ano, nós fomos para Atacama. Viajamos para o Brasil, deixamos as 3 com a minha sogra, fui eu e minha esposa para Atacama. Nos últimos 5 anos antes da pandemia, a gente passou 15 dias na Riviera Francesa, no verão europeu junto. Então é uma coisa que, mais uma vez, eu sei que tem um fator financeiro por trás, mas no nosso caso, a gente acredita que, por mais que sejamos muito ligados na família, se a gente não tiver o nosso momento, foi
quinta-feira passada, a minha esposa me ligou e falou: Olha, tá faltando o meu date. Eu falei: Desmarquei uma reunião, já passei, peguei ela e fomos jantar fora nós dois. Entendeu? Então, mais uma vez, foi aquilo que eu falei no início: a importância de você ter pessoas fortes do seu lado. Sendo bem sincero, a minha esposa fica de olho nisso, para que Uhum, isso uhum, não passe desapercebido. Então, na uhum. minha opinião, e aí pode chover pedradas, tem gente que fala: eu discordo de babá, tudo bem, tudo bem. Mas a gente acreditou que isso fez com que mantivesse também a chance da gente alimentar a nossa relação. Eu vejo casais que, não, mas meus filhos dormem até 3 anos na cama conosco. E eu entendo, se você não tem uma ajuda. Aí, se tiver 3 filhos como eu, em espaços Tá bom. próximos, vão ser 9 anos com a criança na cama. Não, não é o que eu acredito, tá? Mas cada um do seu jeito. Se não for via babá, dá para ser de outras vias, né? A velha história, quando a gente está focado num para quê bem grande, a gente de fato consegue arranjar mecanismos e situações. Se não ideal do seu jeito, mas pelo menos algo que trabalhe o casal. Porque eu acho fundamental isso que vocês fazem. E aí eu vou dar uma outra dica estratégica, tá? Eu vejo muita gente reclamando de colaboradores. Você tem que primeiro olhar quem é você como patrão. Então, só para você ter uma ideia, a babá da minha filha mais velha, ela, ela ficou com a gente enquanto a gente estava no Brasil e a gente desce para o Brasil 2 vezes por ano, a família toda, e a gente está junto com ela. Entendeu? Até hoje eu pago o plano de saúde dela, da filha dela. A minha filha mais velha é madrinha da filha dela. Ela esperou a minha mais nova nascer para poder ter filho. Agora, teve uma época que eu olhei o passaporte dela. Minha mãe, eu acho que veio 2 vezes na vida para os Estados Unidos. A minha babá, essa tinha ido 17 vezes conosco e 2 vezes para a Europa. Então, assim, a babá da segunda tinha vindo 15 vezes conosco. Então, a gente fez com que essas pessoas fizessem realmente parte da nossa família. Todo Sim. Natal elas estão na roda de oração da família. Sempre, sempre, sempre nós agradecemos a elas. Entendeu? A gente faz questão das minhas filhas manterem contato com elas, de estarem próximas. Então, muitas das vezes, isso não é possível quando você não cultiva a relação com essas pessoas tão importantes na nossa vida. Então, eu não tenho dúvida e sou muito grato a Deus por poder ter tido auxiliares que são parte da nossa família. Sim, pessoas boas e que por serem bem tratadas, né, realmente fazem uma aliança. Sim. Bom, estamos chegando ao fim. Você tem acompanhado as mensagens? Olha, o meu Eu travou. O meu tem um tempo aqui que travou, não sei deixo por quê. dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta, que daí eu já aproveito e faço para você. Às vezes a conexão aí estava falhando um pouco mesmo, viu, Felipe? As pessoas estão ainda fazendo a manutenção. Aqui em casa não ficou sem É. internet, mas várias casas ficaram ao redor. E você teve algum dano na sua casa? Não, graças a Deus não. Bastante sujeira do lado de fora, mas graças a Deus nenhum dano. Meu condomínio teve bastante árvore caída. Hoje de manhã eu fui na casa da esposa de um amigo aqui para tirar uma árvore que estava trancando a garagem dela, mas ainda não Aham, saí de casa também. aham. Então ainda não saí do condomínio. Você mencionou bastante o Dr. Afonso Salgado. Você consegue explicar quem é ele, como vocês se encontraram, enfim, né? Você falou de uma sociedade, falou da consulta, enfim. Então vamos lá. Primeiro, eu acho que eu acredito que tudo tem a mão de Deus, né? Eu hoje, o meu escritório é aonde era a clínica do Dr. Afonso até a pandemia. Depois o que nos reconectou foi a Alzira, que também é mentora dele. Então a Alzira acreditou que tinha um propósito em unir nós dois. Então a gente se reaproximou e
rapidamente eu vi um potencial e uma vontade de fazer parte desse projeto. Nós vamos agora, dia 16 de outubro, semana que vem, lançar uma plataforma de saúde integrativa. Nós vamos lançar um programa de licenciadas para colocar salas Natural Quanta. Nós já temos 12 no Brasil, uma nos Estados Unidos, uma em Portugal. A gente quer ter 100, 200 salas dessa. A gente vai treinar profissionais para serem trainers, como o Dr. Afonso, porque a ideia é cada vez mais liberá-lo para fazer o que ele ama, que é pesquisar e dar aula. Mas não tem como botá-lo para ficar rodando o mundo todo. Sim. Então, o Dr. Afonso, para mim, é um ser humano de luz, realmente um cérebro muito privilegiado e alguém com uma missão de vida muito grande. E, às vezes, até mais do que precisava. Então, a minha entrada muito no negócio, ele fala isso, é para trazer também essa vertente. Porque tem uma coisa, Sandra, que eu acredito, tá? Se você tem algo que faz o bem para as pessoas, você tem o dever de criar, de fazer com que isso fique gigante para poder impactar mais vidas. E muitas das vezes Concordo. você tem algumas travas. Poxa, mas aí é muito capitalista, aí é muito Uhum. financeiro. Eu te contei também o caso de uma empresa que eu investi, que é a Boneca Vida. Nossa, adoro a empreendedora. Olhem ela no Instagram. E ela faz bonecas. Tem um bonequinho ali atrás, ó, tem um bonequinho dela, Sim, tem espalhado em tudo quanto é lugar. Então são bonecos de crochê que tiram o cabelo e ficam careca como as crianças que estão em tratamento de câncer. E, e uma das minhas questões com ela, assim, nossa, eu queria tanto transformar isso num business para que ao invés de 60 crianças por ano recebessem isso, 60 mil pudessem receber, mas se você não embarcar tecnologia, colaboradores, logística, não vai funcionar. E para você embarcar tudo isso, algumas crenças têm que ser quebradas. Uma delas é a crença do merecimento financeiro. E numa das nossas conversas lá atrás com essa sócia, ela falou: poxa, Deus me curou de um câncer e ele não vai gostar que eu ganhe dinheiro com isso. Eu falei: olha, é uma pena, porque eu realmente acreditava que esse projeto podia ser um projeto mundial, que você, hoje, ela passa por problemas financeiros. Eu falei que você pudesse ganhar 300 mil por mês. E o que você ia fazer disso é uma decisão sua. Se você quiser doar sim. 200, 250, 290, 299, 300, é uma decisão sua. Mas, mais uma vez, ela é uma pessoa muito cuidadora de gente e às vezes é bem difícil mudar essas travas. Entendo. É isso. Bom, muito bom estar com você. A gente não programou nada disso que nós conversamos, né? Mas para mim foi bastante interessante tudo que você falou. Aprendi muito com você e acredito que todas as pessoas que passaram por aqui e que estiveram na live durante esse tempo todo, pode botar uma chuva de corações aí, porque o Felipe merece. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para as pessoas que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Olha, eu vou repetir a frase que está no meu escritório, que é: o que merece ser feito, merece ser bem feito. Então, eu queria deixar um chamado aqui para que cada um possa ser a melhor versão de si mesmo, que possa vir fazer no mundo tudo que nos foi entregue. Então, se dediquem a ser melhor a cada dia. Gostei. A gente é a nossa obra de arte, né? Total, total. Adorei. Tá certo, Felipe. Muitíssimo obrigada pela sua Obrigado, tá? disposição. Boa viagem. Sei que você está vindo aqui para o Amanhã, Brasil, né? Graças a Deus amanhã, vai dar tudo certo. Você vai sim. conseguir chegar aqui. Parabéns para seu pai pela edição do segundo livro, você disse, Segundo né? livro dele vai ser o lançamento quinta-feira que vem do segundo livro do meu pai aos 83 anos. E Um ele exemplo também. é um livro técnico? Então, o primeiro livro dele foi de cartas que ele já publicou no jornal o Globo.
Ele pegou as 100 melhores e publicou. Agora é um livro técnico da experiência dele como assistente técnico de advogados. Mas ele já está escrevendo o terceiro, que é a história dele. Uau! Imparável sua família, Hum, né? a gente tenta. Uau! Muitíssimo obrigada. Vocês que Gratidão. nos acompanharam, gratidão por aqui estar honrando a presença do Felipe e estar junto com a gente aprendendo mais um pouco a se tornar a nossa melhor versão, como o Felipe disse agora no final. Perfeito. E Sandra, E parabéns até. pelo projeto, tá? Parabéns mesmo. Obrigada, Conte meu comigo. querido. Estamos contando sim, ter você a prova disso aqui, porque, de fato, os nossos objetivos são semelhantes, né? Em Total. áreas diferentes, mas a gente gosta de pessoas e quer ver um mundo bem melhor, né, Felipe? Total. Até mais, então. Até Muitíssimo mais. obrigada e Tchau, ótima tchau. noite.